personagens falaram comigo. Acho que quem falou comigo o tempo todo foi a Mariá, a personagem principal, porque é uma história contada do ponto de vista dela, quase que o tempo todo, não o tempo todo, mas quase que o tempo todo. Uma coisa que eu fiquei pensando muito é se eu não deveria simplesmente assumir isso e fazer um romance em primeira pessoa, né? Até porque depois que eu defini, como eu estava falando aqui, que realmente ia ser um romance mais para jovens e adultos, né? Como o pessoal tem falado em inglês, essa tradução de young adult literature, né? Quando eu percebi que ia ser mais ou menos isso, eu falei, bom, então vou botar em primeira pessoa, porque quase todos os romances dessa leva estão sendo escritos em primeira pessoa. Mas eu precisava guardar um distanciamento da Mariá, porque a Mariá falava comigo meio que tomando posse do meu corpo, sabe, Cláudia? Eu entrava na Mariá, eu tinha uma música que era Bring Me to Life, do Evanescence, e engraçado que eu não gosto de Evanescence, não é que eu não gosto de Evanescence, gente, não é isso. Eu gosto de Evanescence, mas assim, para quem conhece um pouco desse tipo de música, eu prefiro, prefiro outros grupos que já faziam esse tipo de música antes do Evanescence. E tem essa música específica do Evanescence, que é Bring Me to Life, que por algum motivo era a música da Mariá. E era só essa música tocar, quando eu estivesse passando em qualquer lugar, que eu tinha que começar a escrever alguma coisa, que me vinha alguma ideia e tal. E se eu, por acaso, tivesse que trabalhar alguma coisa, tivesse sem inspiração, botava essa música e meio que incorporava a Mariá. Com a Mariá, sempre foi assim, foi um processo de incorporação. Eu precisava me sentir a Mariá, quase como se eu estivesse fazendo uma peça em que eu tivesse que entrar naquela personagem Mariá para escrever os diários de Mariá, mas não necessariamente em primeira pessoa, sabe? E então não era exatamente uma relação dela falando comigo, era uma relação de eu vivendo aquilo tudo. Mas pro final, algumas outras personagens sobre as quais eu não quero falar muito, porque também não quero dar spoiler, que são personagens mais adultas do livro, também se relacionaram comigo assim, por meio da incorporação. Mas eu acho que são as personagens... nesse livro, eu me identifiquei muito com a Mariá o tempo todo, e me identifiquei depois, num outro momento, mas num certo período, um período determinado, me identifiquei bastante com duas personagens adultas, 3 personagens adultas, na verdade, por momentos mais curtos, e de certa forma incorporei essas personagens para escrever, para escrevê-las, né? Porque senão não conseguia. Mas a Mariá tinha música, a Mariá tinha clima, a Mariá tinha jeito de ser, tinha jeito de andar, tinha jeito de caminhar. Quando eu estava escrevendo, mudava em vários sentidos. A minha filha, né, que agora está com 18 anos, mas quando esse processo começou, ela tinha 10 anos, né, menos de 10 anos. Então, ela via, né, quando eu comecei a escrever mesmo o livro, ela via que eu estava diferente. Ela já olhava e já via, tá escrevendo. Que era uma coisa mais, não sei explicar, mais soturna, mais contida. Processo interessante também. Ela foi uma personagem muito intensa. O Jonas está perguntando se eu vi Black Mirror. Eu vi toda a série Black Mirror e acho fantástica. Acho fantástica. Até estou fazendo uma aula de dramaturgia agora e a gente está discutindo algumas questões e de vez em quando algumas questões de estrutura, né? Como é que anda a estrutura dos seriados, fazendo algumas referências a isso, né? E a gente tem falado bastante de Black Mirror, né? Eu acho bastante interessante. O que eu acho é que, e assim, para fazer uma comparação com o tom e com o clima de Incompletos, Black Mirror é um tapa na cara, né? Até meu professor estava me dizendo alguma coisa do tipo... ele estava me dizendo que Black Mirror tinha alguma coisa da vanguarda, tem alguma coisa da vanguarda dos anos 30, 40, enfim.
que era aquela coisa de preciso botar a realidade na cara da sociedade para que a sociedade se espante, né? Como se isso fosse a vocação da arte. E que é uma coisa que eu curto muito também. Só que incompletos, como eu, acho que eu sou muito assim na vida, eu sou muito isso, né? Incompletos e tudo que eu faço, e o jeito que eu dou aula, enfim, isso aqui. Ele não é exatamente uma porrada na cara. Incompletos é aposta na empatia. E acho que por isso que eu tive que me colocar no lugar da personagem, incorporar a personagem para trabalhar com a personagem. Eu estou aqui parando o telefone que está tocando. Eu tive que... Na verdade, a estratégia de incompletos não é dar um tapa na cara. A estratégia de incompletos é trabalhar a partir da empatia. Que as pessoas consigam sentir o que aquela personagem vive, mas não numa identificação melodramática, superficial, mas a partir de uma identificação mais profunda, a partir de metáforas, a partir de valores, etc. E está falando de coisas muito difíceis, está falando de coisas muito complicadas do ser humano, mas a minha aposta é que, em vez de jogar isso na cara, que tenha certos traços ali que são tão sensíveis que a partir da vivência desses traços, as pessoas consigam, né, dentro desse escopo da fantasia, da ficção científica, as pessoas consigam sentir que trabalharam com essas questões na própria vida, lendo o livro, né? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Priscila voltou. E a Priscila colocou o link da capa completa de Incompletos, que, pelo que eu sei, vai ficar aberto só até o final deste webinário. Não é isso, Priscila? Você está com som, Priscila? Ela está respondendo aqui. Mas não sei se ela está ouvindo? Oi, Priscila, bem-vinda de volta. Consegui. Sim, pessoal, vou deixar aí disponível só agora, para vocês darem uma espiadinha na capa. Sabine, desculpa, gente, eu perdi um pedaço, o computador não ajudou. Mas uma coisa que eu queria perguntar, porque eu acho que é muito interessante, você tem muita referência de ficção científica, você conhece muitos autores, você leu muito, você estudou a teoria. Como é que faz, na hora de colocar isso em prática, você colocar todo esse conhecimento teórico e toda essa experiência como leitora e balancear isso de forma que não fique só uma cópia do que já fizeram, mas colocar o teu estilo, colocar o teu entendimento, colocar uma coisa assim, que tem a tua marca registrada? Então, essa coisa da marca registrada, para mim, é uma questão que eu não sei exatamente como é que funciona a minha marca registrada. Eu vejo uma coisa muito minha em Completos e em alguns outros escritos meus de ficção científica, mas eu não sei exatamente como é que ela chega lá. O que eu sei é que eu me movo muito por climas. Então, eu não sinto que por ler tanto ficção científica e por estudar tanto ficção científica, eu possa me aproximar de um romance, da escrita de um romance, pensando, bom, então tem essa regra, aquela outra regra, e agora eu vou aplicar. Ou pensando, eu queria uma cena como a cena daquele cara, eu queria uma cena como a cena daquele outro cara. E também não me sinto invadida por cenas de vários lugares, né, de tudo isso que eu já li. Muito pelo contrário. O que eu geralmente faço é que eu sei, né, da minha coleção aqui, eu tenho vários livros de ficção científica e de fantasia, eu sei mais ou menos qual é o gosto que eu quero dar para cada cena e qual é o clima que eu quero dar para cada momento do livro, qual é o clima de Incompleto. A gente estava falando um pouco sobre isso quando você caiu, né?
como é que eu me aproximo das personagens, e que é quase que uma incorporação, né? Eu viro Mariá quando estou escrevendo. Então, eu leio trechinhos de outros livros, às vezes, para me inspirar, da mesma forma que eu uso música, da mesma forma que eu uso outros elementos, porque é meio como entrar numa personagem, entrar na personagem quase como se eu fosse uma atriz, vivenciando a personagem sobre quem eu estou escrevendo, para escrever sobre ela, né? E o que no caso de Incompletos aconteceu com a Mariá, sem dúvida, e não aconteceu com várias personagens, mas aconteceu com a Mariá. Então, eu sinto, eu uso tudo muito como ferramenta, mas não porque eu extraio uma estrutura dos livros, ou porque eu quero imitar uma estrutura. Eu nunca quis imitar nenhum livro, nunca achei, esse livro é perfeito e eu quero imitar. Nunca senti também, poxa, agora eu estou aqui sentada escrevendo uma cena e a única coisa que me vem é uma cena muito parecida com o que tem no outro livro, né? É lógico que eu sei que tem recursos que eu uso que são recursos muito usados em várias obras de ficção científica e de fantasia. Mas o que eu sinto é que quando a história é verdadeira, quando verdadeira no sentido de que você realmente ouve uma necessidade da história se contar, da história fala com você, você tem sentimentos em relação àquela história, tem uma personagem que é forte, ou tem, como eu tive no caso de Incompletos, esses momentos em que estruturas baixam na sua cabeça, sabe? Quando a história é sólida, todo esse conhecimento vem para somar e para ajudar. Ele não atrapalha. Agora, quando a história é fraca, porque isso eu estou falando de outras experiências que eu já tive, eu já sentei várias vezes pensando, agora vou escrever um conto, agora vou começar a escrever um romance. E como eu já sei tanto, então eu vou começar com o início clássico de romance, sabe? Só que não tinha história, e a história não brota do nada. E um belo dia você tem um sonho, e aí esse sonho te incomoda, e aí você demora a entender aquele sonho, você sonha com aquilo de novo, ou então te vem uma imagem, e aí você começa a entender que aquilo ali está querendo ser contado, ou você lê alguma coisa no jornal, e aquela coisa te desperta para uma metáfora, ou para uma história e tal. Eu acho que a história, ela não vem de ler outras histórias, sabe? O conhecimento que você tem de ler outras histórias te ajuda a ter as ferramentas quando você precisa rapidamente resolver algum problema na edição, entregar o livro dali a 3 dias, 3 semanas, 3 não sei quando, não sei que unidade de tempo, porque você já estourou todos os prazos e tal. Mas a história em si, ela vem de outro lugar. E quando a história é forte, isso não atrapalha. Pelo menos, isso não faz parte da preocupação do meu processo. Já fez. Quando eu era mais nova, isso era parte da minha preocupação. Mas eu sinto que, assim, eu copiei muito tempo muitos autores com coisas, com algumas das coisas que eu fiz, até livros inteiros, às vezes, que eu nunca publiquei. E eu ficava muito chateada com isso, dizer, gente, mas isso é cópia, isso é igual fulano e tal, não sei o quê. E ficava muito ansiosa para desenvolver também uma coisa que fosse minha, para ouvir essas tais histórias e de onde elas vinham. Essa ansiedade atrapalhava, principalmente porque a cópia também é um processo de aprendizagem, né? Também é um exercício pelo qual eu sinto que eu tive que passar para chegar a ter maturidade para depois poder trabalhar uma história, poder usar os melhores recursos de tudo que eu li e tal para trabalhar uma história. Mas hoje em dia eu não sinto isso. Não sinto essa preocupação ou esse medo de que vai passar alguma coisa, vai ficar igual e tal. E é engraçado, porque quando eu era nova, eu morria de medo de que alguém lesse um texto do meu livro, né? Tem algumas pessoas que já leram, trechos, né? Porque, sei lá, escrevendo, você precisa de opinião de outra pessoa e tal. E aí, eu morria de medo que alguém lesse e falasse, nossa, mas isso é igual ao fulano, o Beltrano, né? E morria de medo porque eu tinha muito essa questão da originalidade e, no fundo, eu sabia que eu estava copiando, que a história não era tão forte assim. Hoje em dia, quando alguém me diz isso, né,
ah, mas isso parece aquilo outro e tal. Eu sinto mais que, então tá, então as ferramentas estão funcionando, porque eu tenho mais certeza de que realmente tem uma história original, né? Porque eu também parei para ouvir mais essas inspirações que vêm e essas coisas que eu não consigo controlar só com a técnica. Eu tô dando mais atenção para isso, então já não me perturba tanto quando outra pessoa. Não, pelo contrário, eu fico feliz. Eu falo, ih, legal. Então, de repente, a gente tem uma obra que se parece, né? Que dialoga de alguma forma, né? Então, acho que é isso. Tem agora aí um comentário da Simone e uma pergunta da Cláudia. Comentário da Simone. Gosto do texto mais suave assim, acho que as metáforas de uma forma muito saudável de promover o debate. Tenho certeza que vou gostar do livro. Ah, que bom, Simone. Eu espero que você goste mesmo. Depois você me fala. Eu acho que Simone. Peraí. Ah, tá. Que bom. Eu espero que você goste mesmo. Eu também gosto né? Porque a gente estava falando essa coisa de, em vez de confrontar, em vez de jogar a verdade na cara, tentar ganhar a pessoa na identificação, né? Tem gente que não gosta muito disso porque que acha que, de certa forma, é produzir uma alienação, né? Mas eu acho que eu gosto de trabalhar com outro tipo de identificação, uma identificação que mobiliza o corpo também. E espero ter conseguido fazer isso, né? Mas, sem dúvida, eu vou continuar trabalhando e tentando, porque acho que é isso que é válido na escrita, né? Você saber qual é a sua proposta, o que você quer com aquele estilo, em termos políticos mesmo, né? Como é que você se coloca como autor? Por que você está escrevendo daquela forma? Qual o sentido da sua escrita? E porque é isso, né? Apesar de eu me identificar com essas obras tipo Black Mirror, que o Jonas mencionou, que são porrada na cara, eu acabo agindo em tudo que eu faço de uma forma mais inclusiva na história do que a partir do confronto, né? Agora a pergunta da Cláudia: como você começou e terminou o livro? Em que ele te atravessou, transformou? Como eu comecei e terminei? Então, comecei, como eu tinha falado, comecei com um conto, escrevendo um conto em 2009, sobre essa menina, né? E acho que já falei um pouco sobre isso. Uma menina que tinha o mesmo poder que a personagem principal do livro tem, né? De ler mentes de outras pessoas e se transformar. Só que não tinha tantos detalhes quanto os detalhes do livro. E, na verdade, nesse conto, a gente não começava sabendo que ela era uma menina. Né? A gente via uma coisa que mudava de forma, uma coisa que mudava de forma, mudava de forma, mudava de forma, e no final, o legal do conto é que a gente via que aquela coisa que está mudando de forma era apenas uma menina de 6 anos. E também o foco do conto era a questão de que a menina estava tentando agradar a qualquer custo. O foco do livro não é exatamente esse, né? Não é agradar a qualquer custo. E eu terminei com o processo todo de edição do livro, né? Ele chegou a ter um início, meio e fim em 2012. 2012 ele estava com a primeira versão completa, início, meio e fim, né? Mas aí ele passou por várias revisões minhas mesmo. Ele passou por... Eu fiz vários recortes, né? Mas, assim, a primeira grande estrutura com início, meio e fim é de 2012, início de 2012. E aí depois, bom, terminar mesmo com o processo de edição com a Priscila aqui em 2016, né? E como você... Em que ele me atravessou, me transformou? Tudo. Tudo é muito geral. Tá. Eu acho... É difícil falar sobre isso. A Mariá, né, essa personagem, ela me deixou mais forte.
É muito difícil falar sobre a Mariá, porque eu sou uma pessoa hoje, em 2017, aos 37 anos, muito diferente da pessoa que eu era em 2009, quando eu escrevi o conto e a Mariá veio bater na minha porta e falar: olha, eu quero surgir no mundo, sabe? Eu sou uma pessoa muito diferente, não tem como eu não ser uma pessoa muito diferente, né? Eu tinha 29 anos, tô fazendo a conta certa, né? Eu tinha 29 anos. Então, assim, muito difícil falar, porque a sensação que eu tenho é que essa personagem me acompanhou, né? Ela foi me acompanhando e me dando forças, porque a grande motivação dela, a grande motivação inicial dela é sobreviver e se proteger num mundo em que ela não tem nenhuma referência, porque a memória dela não ajuda. E, de certa forma, ela entrega a memória dela aos outros o tempo todo, né? E isso é um tema com o qual eu me identifico bastante. Essa metáfora de entregar a memória, entregar o que foi o seu passado aos outros. E a Maria, de certa forma, me ajudou a deixar de entregar o meu passado na mão das outras pessoas. Isso foi um processo muito concreto, muito transformador. À medida que ela ia encontrando mecanismos na estrutura da própria história, eu também ia encontrando mecanismos na minha vida para deixar de entregar, de fazer de guardiões da minha memória, do meu passado, às outras pessoas, né? Nessa de ser uma pessoa que eu sempre fui muito aberta, muito flexível, etc., acabava que eu dava muito poder, digamos assim, não muito poder, muito poder, mas assim, sempre muito aberta ao questionamento, inclusive em relação a pessoas que questionavam o meu próprio passado, pessoas que questionavam minhas próprias crenças. Sempre aberta ao diálogo, sempre aberta à negociação. E a Mariá me ajudou a definir limites, né? Definir limites. Quais são os limites do negociável e do não negociável? Isso para mim foi muito importante, foi um processo muito catártico e é muito difícil de explicar, assim, deve estar completamente louco para entender, mas porque também, além de ser um processo em que a metáfora que ela representa e a estrutura da história tem a ver com o processo pelo qual eu passei, né, e além disso, é uma personagem que acompanhou a minha vida, né? Acompanhou muitos anos da minha vida e muitas mudanças na minha vida. Então, me atravessou e me transformou totalmente, Cláudia, totalmente. É meu bebê, total. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Bom, Sabine, o livro sai aí em junho, né? Isso. A gente está organizando já o lançamento do livro por volta de 15 de junho. Bom, vou agradecer a presença de todo mundo. Sabine, agradecer aí a tua disposição em compartilhar esse processo aí com a gente. Obrigada. Vou também deixar para quem quiser o e-mail da editora. Ai, Pri, eu acho que apareceu só mais uma pergunta aqui, ó. Opa, então vamos lá. E além disso, também queria te perguntar se você acha legal ler um trecho do livro. O Jonas está falando aqui, eu estava digitando. Opa, desculpa, Jonas, não vi. Manda bala, então. Com certeza, lê o trecho do livro, sim. Tá. Então, o Jonas está perguntando, como foi o começo da Sabine escritora? Em que momento você percebeu que queria seguir esse caminho e teve dúvidas, achou que era pretensão sua? Como foi dar o primeiro passo?
Hum. Olha, o começo da Sabine escritora foi quando a Sabine aprendeu a escrever. De fato. Nunca achei que fosse pretensão minha, mas eu já, assim, você sabia que eu ia falar isso, enfim. Eu já, claro que com a dificuldade para as coisas acontecerem, tanto em termos de produção mesmo criativa, quanto em termos de publicação e tal, em vários momentos eu já pensei que fosse pretensão minha. Mas enfim, com 7 anos lá no CA, não pensava, não. E eu fazia livrinhos, assim, dobrava folhas de papel ao maço, escrevia, e eu mesmo fazia capa e distribuía, sabe? Era a publicação do autor. Então, eu sempre escrevi muito, sempre transformei tudo da minha vida em escrita. Sempre soube que eu ia seguir esse caminho. É, a única coisa que a gente não sabe é se, se vai dar para viver de escrita. Eu também não sabia, além de saber se ia dar para viver de escrita, eu não sabia se eu queria viver de escrita ou se eu queria fazer várias outras coisas, porque eu sempre fiz várias outras coisas, continuo fazendo, né? Em cinema e atuando e dando aula e tal. É, mas, claro, tem muita dúvida, né? 37 anos dá para ter, tem tempo, 30 anos, né? Desde os 7, dá tempo de ter muita dúvida, Jonas, muita dúvida. E pretensão, no início, não achava que era, não. Acho que à medida que você vai crescendo, o mundo meio que vai te convencendo de que é pretensão, mas como isso era muito forte em mim desde que eu era criança, eu meio que não acreditei, mas lógico que eu já catarseei horas e horas com muitos amigos, dizendo, ah, meu Deus, mas eu vou desistir disso tudo, não leva a nada e tal. E no final das contas, o que acontecia quando eu desistia de qualquer coisa que fosse, vou fazer um livro, vou publicar aqui, vou publicar lá, é que eu acabava escrevendo outras coisas. Eu escrevia quilômetros no diário, escrevia em guardanapo, escrevia poesias avulsas, porque eu sempre escrevi muito. Então, chega uma hora que você percebe, e essa hora chegou para mim, assim, acho que definitivamente perceber, não, você é escritora, você vai escrever. Tem uns 10 anos, acho que foi também muito junto com a realização, assim, foi um pouco antes da realização de que Incompletos era uma coisa, uns 8 anos, um pouco antes da realização de que Incompletos era uma coisa firme, não era só uma ideia para um conto, era uma coisa que ia virar um livro um dia, né? Então, assim, lógico, a gente tem várias dúvidas, mas tem sempre aquela coisa maior dentro da gente que, nossa, mas eu faço isso desde criança, eu sempre quis e tal. Enfim, e aí isso vai levando a gente. Agora, como foi dar o primeiro passo, que você está perguntando, tem vários primeiros passos, né? Para mim era muito natural pegar a caneta quando era criança, fazer o livro e distribuir. Era muito natural. Todos os primeiros passos depois disso, assim, mais sérios, né? Que eu não acho que esse seja menos sério, mas assim, em termos de mercado e tal, foram muito difíceis, né? Porque é uma exposição muito grande, né? Dá um medo muito grande. E eu já mandei livro para outras editoras, e fiz blog, e mandei para a gente ler, que eu achei que podia me ajudar, e não sei o quê, e já levei muito não. É um longo caminho, um longo processo. Eu acho que, na verdade, tem vários primeiros passos, sabe? E aí que cada um desses primeiros passos vai te preparando para o momento em que as oportunidades finalmente vão surgir. Eu não consigo identificar hoje um primeiro passo da carreira como escritora que não sejam esses livros que eu já fazia desde que eu me alfabetizei, sabe? Acho que desde aí já tinha. E desde o momento em que você vai e transforma aquela folha de papel ao maço em alguma coisa. A Simone está falando aqui, adorei, não participei do webinar da Cláudia porque perdi o dia, não entro no Face todo dia. Amo o mundo das letras. Como disse a Priscila, a Sabine conhece bastante características dos gênios, muito bom isso, e tenho certeza que todo esse conhecimento só agrega a experiência dela como escritora. Obrigada, Simone. Obrigada mesmo. Que bom ter você aqui hoje. E a gente vai ter mais 2 webinários, né? Seria legal falar disso, Pri.
Pri? Ih, a Pri caiu de novo, gente. Ou não? Não, acho que não. Mas ela deve estar com algum probleminha de som. Talvez. Priscila? Oi, tá ouvindo? Oi, gente. Oi. Vocês estão me ouvindo? Alô? Oi, oi, oi. Então, Priscila, você tá com som? Tá com áudio? Oi, tá me ouvindo? Ah, fala aí então sobre os webinários que eu tava... Vocês estão me ouvindo? Nossa, Agora tá, agora tá. eu Isso, tava agora gritando feito uma louca aqui, achei que não. É fala. ótimo. Bom, então na segunda, esse mesmo horário, eu vou dar o webinário. Vai ser, na verdade, um bate-papo sobre publicação, sobre o que um editor espera encontrar num original, né? E na quarta-feira a gente vai ter a terceira autora aí da Infinitos Mundos, que é a Sara. Ela vai falar do Alma e a Tempestade. Tá? Também vai contar o processo Ah, dela, que é diferente do da Sabine, diferente do da Cláudia, tá? Mas o webinário vai ser no mesmo formato, assim, bem aberto, né? O meu também, a ideia é um bate-papo e tirar as dúvidas mesmo, né? Estão todos convidados. bom, então vou ler um trechinho do livro para a gente fechar, tá? Perfeito. Bom, o trecho que eu escolhi é o início. O início do livro. O livro começa com uma epígrafe muito importante, que é: primeiro, é preciso admitir que estamos fugindo. E aí o capítulo 1 se chama Caçada. Ela tremia. Antes de sair, fez questão de desconectar o computador, mas não se desligou da rede completamente. Faltava-lhe coragem. Manteve alguns acessos, interfaces construídas com sucata. Alguém podia procurá-la. Talvez soubessem que estava em perigo. Talvez precisasse pedir socorro. Seu único medo era que descobrissem sua localização. A essa altura já havia mudado de servidor várias vezes, mas eles estavam caindo um a um. Seu último servidor, o Celta, era de um amigo. Talvez amigo seja uma palavra forte demais, pensou, já que não conhecia sua real identidade. Nem quanto tempo resistiria à pressão por liberar seus arquivos de mensagem. Maria tinha 16 anos, ou pelo menos achava que tinha. Suas memórias não eram confiáveis, à exceção de um dia especial. Era criança ainda. Nesse dia, decidiu que a mulher aconchegante que a apertava contra o peito e acariciava seus cabelos se tornaria sua mãe. E não foi uma decisão particularmente difícil. Assistiam a um filme romântico, um filme de sonho, bem diferente da realidade da época. As personagens estavam prestes a ser felizes para sempre, e a mocinha do filme se chamava Maria. Por isso, quando sua mãe recém-escolhida perguntou qual era seu nome, ela não hesitou. Maria, meu nome é Maria. A mulher achou o nome lindo e ofereceu-lhe biscoitos. Mas isso tinha acontecido há muito, muito tempo. Ou pelo menos assim lhe parecia. Agora, ali, na escura rua sem saída, era grata pelos momentos de alegria junto à mãe eleita. Será que algum dia nos veremos de novo? Caminhava colada à parede pegajosa de um beco perdido no centro da cidade. Tinha certeza de que estava só, mas não sabia por quanto tempo. Ela era diferente das outras pessoas. É isso, gente.
Ah, não pode dar spoiler, Jonas. Mas é isso por enquanto. Mas em breve, Mais em breve, em junho. em junho, perto de você, em algum lugar. Uma livraria perto de você. Pode perguntar sim, Jonas. Ah, é boa pergunta essa. Imagina, sem problema. Jonas, esse tema é um tema bem interessante. Uma coisa que eu não comentei, mas ainda bem que você lembrou, porque é super importante. Todos os livros da Infinitos Mundos, como eles foram financiados pelo PROAC, pelo governo do estado de São Paulo, uma das contrapartidas que a gente tem é oferecer eles num formato, não vai ser o formato audiolivro em que alguém lê o livro, é um formato disponibilizado pelo Ministério da Cultura que se chama MacDaisy. Então, o livro fica num formato em que esse programinha MacDaisy, que é um programa gratuito, que está no site do Ministério da Cultura, você baixa ele lá e você consegue escutar, né? Tem um software de reconhecimento que lê o livro para quem tem deficiência visual, né? Não é o ideal ainda, porque aquela voz um pouco metalizada de computador, né? A vantagem é que para gente, editor, né? Uma editora que também é pequena, é um modelo fácil e é um modelo que é adotado nas bibliotecas públicas, pelo que eles me informaram, tá? A produção de audiolivro ainda no Brasil, ela ainda tem um probleminha pra gente de custo, né? Foi uma ideia, inclusive, que passou aí no início da gente gravar os livros, né? Cada autor gravar o seu. Mas isso, se não for bem feito, mais atrapalha o deficiente visual do que ajuda, né? Porque você acaba. A ideia é que quando você tenha um livro, você não. O audiolivro ele não tem entonação, não é como se uma atriz estivesse lendo o livro, né? A ideia é que, assim como a pessoa que está lendo, a pessoa que escute o livro possa imaginar o cenário na cabeça dela. Essa é a graça de ler, né? Então, acho que é isso que eu tenho para contar sobre essa questão. A gente vai colocar aí no site, e o livro vai estar aí disponível nesse formato MacDaisy por um tempo totalmente gratuito, né? Então é isso. Ah, legal, Simone. É. De nada. Bom, pessoal, então vocês ficam convidados aí para os próximos. Obrigada, Simone. E agradeço a presença de todos vocês e agradeço novamente a Sabine, que se dispôs aí a compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Obrigada a vocês, todos que estiveram presentes aqui. Obrigada, Priscila, pela oportunidade. E boa noite.